Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Recebemos vocês, cada um com muita alegria, e que possamos fazer bom proveito, um bom uso dos ensinamentos que vamos ouvir esta noite. Eu peço então que fechem seus olhos, deixem de lado um pouquinho aqueles sentimentos nem sempre tão bons, porque nós vamos agora falar com nosso Pai. Ele que sabe o que passa no coração de cada um de nós. Amado Pai, como é bom poder contar para você nossas angústias, nossas dificuldades, porque sabemos que você está conosco sempre, nos auxiliando, nos conduzindo. Como é bom, Pai, poder te agradecer por tudo que nós temos. Nós temos a vida. Essa é o maior presente de todos. Essa é a oportunidade que você nos deu para sermos melhores. Somos muito gratos. E mesmo que às vezes a nossa fé, ela balança, ela se enfraquece, nós pedimos, Pai, forças para que possamos vencer, para que possamos concluir a nossa jornada com sucesso, nos tornando pessoas melhores. Que os ensinamentos que vamos ouvir esta noite entrem em nossas mentes, em nosso coração, e que possamos utilizá-los no nosso dia a dia para evoluirmos moralmente e espiritualmente. Obrigado, Pai, que assim seja. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e sou grato a Deus pela oportunidade que todos nós temos de estar aqui reunidos nessa noite para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e que todos nós possamos nos sentir envolvidos pelas energias que os benfeitores espirituais trazem a todos nós em nome do Cristo, que essas bênçãos possam estar conosco sempre, nos amparando e protegendo. Para a nossa conversa de hoje, nós vamos nos basear no livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, no capítulo 105, intitulado Estejamos Atentos. Esse capítulo é baseado no versículo 15º, melhor dizendo, do 4º capítulo do Evangelho de Tiago, que nos diz assim: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Uma frase assim perdida no meio do nada é difícil de entender. Por isso eu vou voltar lá no Evangelho de Tiago, no 4º capítulo, e nós vamos relembrar os versículos de 13 a 15. Quando Tiago lembra: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se esvanece. Em lugar do que deveris dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Baseado nisso, então, Emmanuel nos diz: age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras
de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiverdes, atendendo ao bem para que o bem de todos, porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Dito isso, amigos e amigas, nessa reflexão que o Espírito Emmanuel nos traz hoje, de que é preciso que lembremos que tudo na nossa vida tem um tempo. E que esse tempo não está sob o nosso controle. Mesmo que tenhamos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder de escolha. Escolha de decisões. Podemos ir por um caminho, podemos ir por outro, podemos falar algo, podemos não falar. Mas nós não temos o controle sobre o tempo. Nós não temos o controle sobre o período que Deus nos concedeu para que estejamos aqui no plano físico desenvolvendo todos os nossos esforços para que alcancemos o objetivo ao qual estamos aqui reencarnados. Muitas vezes projetamos para a nossa vida situações para o futuro sem ter certeza que o futuro chegará. Como nos diz Emmanuel, muitas vezes pensamos em viajar para determinado lugar, daqui a determinado tempo, porque lá faremos isso, porque lá faremos aquilo, mas nós não temos certeza se poderemos estar lá naquele lugar almejado, porque não temos noção do tempo que nos aguarda, porque não temos noção do tempo que temos disponíveis para as nossas atividades. Por isso é preciso que nos esforcemos por fazer desde já aquilo que os nossos corações nos solicitam. É preciso que trabalhemos intimamente no nosso coração a certeza de que devemos ser úteis aos outros agora, não amanhã. Porque normalmente para fazer o bem, e para fazer o bem a gente depende do nosso esforço próprio, nós dependemos de investir o nosso tempo, que poderíamos usar para outras coisas. Nós fazemos programações, porque precisamos encontrar uma brecha no nosso tempo, no nosso dia, que é tão recheado de atividades voltadas a nós mesmos, para que a gente possa, encontrando esse tempinho, deixar de fazer aquilo que eu quero para mim e fazer para o outro. E se nós formos esperar esse tempo, meus amigos e minhas amigas, nós nunca vamos encontrar. Porque existe algo em nós chamado ego, que nos leva insistentemente a procurar a nossa satisfação instantânea, não dando tempo para que nós nos preparemos para nada, é o agora. O ego quer agora, já. E quando nós vivemos baseados no ego, nós não temos tempo para o amanhã. Vivemos na ânsia de satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos instantaneamente, sem refletir em consequências, sem refletir nos dispêndios que geram para nós mesmos, sem refletir nos prejuízos que podemos causar a outrem, única e exclusivamente trabalhando as nossas necessidades egoísticas. Que na verdade não seriam necessidades, são supérfluas para quem tem o entendimento do que é realmente necessário. E estamos acostumados a levar a nossa vida dessa forma, procurando atender essas necessidades íntimas que nós imaginamos que são indispensáveis, e nunca encontramos tempo para nos fazer úteis aos outros. Porém, amigos e amigas, vivemos nos últimos dias momentos que nos mostram que é possível fazer o bem.
e notamos também nessas situações o quão é importante fazer o bem. Criaturas que deixam a sua vida de lado, deixam as suas dores, as suas perdas, para ir auxiliar quem está necessitando de auxílio. Pessoas que vêm de outros estados, na incerteza de que os caminhos do plano físico lhe permitirão chegar no lugar da dificuldade, mas saem de casa com boa vontade, com confiança, com fé, e fazendo mil e um malabarismos, podem e conseguem chegar nos lugares para que se tornem úteis, dando-nos demonstração de que é possível, quando a gente quer. Quando a gente esquece um pouquinho o nosso ego, relegando ele a segundo plano, para que aí sim tenhamos noção do tamanho do sentimento que existe dentro de nós. Sentimento esse que nós podemos lembrar, como Jesus nos fala lá no Sermão da Montanha, quando ele nos pede para que nós nos esforcemos para que brilhe a nossa luz. A luz íntima que existe dentro de nós em estado latente e que muitas vezes nós escondemos debaixo do candeeiro, não permitindo-a iluminar o mundo à nossa volta, porque nós estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa ganância, com aquelas necessidades que nós imaginamos que são indispensáveis, mas que com o passar do tempo e com a experiência entenderemos que são desperdício de tempo, que são desperdício de energia. E que se nós não investíssemos tempo naquilo, não faria falta nenhuma, porque não nos educam em nada, porque não nos agregam nada, a não ser satisfazer os nossos prazeres. Mas o convite do Cristo nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós aprendamos a utilizar o tempo que Deus nos concede. Lembrando que a ampulheta da vida escorre incessantemente. E aquela porção de areia que ali consta é nos concedida porque naquele tempo, de maneira calculada, levando em conta as nossas capacidades e necessidades, nós temos tempo suficiente para fazer o mundo ser melhor. Mas é preciso que nós investamos as nossas energias, o nosso bom ânimo, a nossa disposição, para que façamos valer a oportunidade que Deus nos dá. Porque as coisas não acontecem ao acaso. É preciso, como nos ensina o Evangelho, que vamos de encontro ao infortúnio, nos preocupando com as pessoas, desenvolvendo no nosso coração a empatia. E são milhares, incalculáveis, as formas de auxiliar. Eu posso me fazer presente junto com quem sofre, mas na impossibilidade de estar presente, eu posso oferecer algo para auxiliar. Se não tenho a possibilidade de oferecer algo, eu posso fazer uma prece, eu posso emitir um bom pensamento, eu posso indicar alguém que auxilie. Quem quer ajudar encontra formas, mas é preciso querer ajudar. E para querer ajudar é preciso se preocupar. E para se preocupar é preciso entender a dor alheia. E para entender a dor alheia é preciso que a gente abra o nosso coração. E que nós nos sintamos envolvidos nessas dificuldades que assolam o mundo e que estão muito próximas de nós. Porém, nesse instante, amigos e amigas, é preciso que façamos uma reflexão muito importante. Nós temos nessa hora 2 grupos de pessoas que foram separadas pela providência divina, levando em consideração as suas necessidades e qualidades. Um grupo daqueles que sofrem e outro daqueles que devem ajudar. Nós estamos em um ou outro. E precisamos entender o grupo do qual nós fazemos parte para que sigamos
dando seguimento ao propósito divino para as nossas vidas. Vivemos aqui, na nossa cidade, na nossa região, em relação a tudo aquilo que acontece no nosso estado, uma situação muito mais tranquila. Não muito longe daqui, vemos cenários de guerra, situações que, por mais que vejamos na TV, na internet, nos jornais, são muito mais complicadas, muito mais intensas e muito mais sofríveis. O que só pode ser percebido por quem teve a oportunidade de estar lá. Mas esses irmãos que passam por situações difíceis, que foram escolhidos por Deus para se tornar exemplo para todos nós, para toda a humanidade, contam com o auxílio divino para que não enfraqueçam diante das dificuldades, para que não se deprimam ante as dores que lhe afligem o coração, para que não se desesperem ante todas as dificuldades que a vida lhes impõe. E eles aguardam a ação divina para que possam receber o amparo, o auxílio, o carinho, o consolo que se fazem tão merecedores e que se faz tão necessário nas suas vidas. E Deus, na sua sabedoria, separando esse segundo grupo daqueles que são os bem-aventurados, de não passar por essas situações difíceis, convoca-nos moralmente, para que de uma forma ou outra possamos nos tornar úteis. E aí vem o conselho de Emmanuel: aprender a usar o nosso tempo. Lembrando que a convocação divina nos é feita insistentemente, porém é preciso que aprendamos a encontrar em nós os meios e o caminho de nos tornarmos úteis. Refletindo sobre o tempo, refletindo sobre as nossas rotinas, refletindo sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que viemos fazendo para que o mundo seja o que ele é hoje, e principalmente o que nós devemos fazer para que o mundo seja aquilo que a gente sempre quis que ele fosse, um mundo melhor. Vivemos um período de transição, irmãos e irmãs. Uma transição que nos convoca à reforma íntima, para que deixemos para trás o homem velho, aquele homem que só pensa no bem de si próprio, sem se dar conta do prejuízo que causa aos outros, porque está feliz para consigo e o resto que se vire. Um período de transição que nos chama a desenvolver os nossos sentimentos de maneira intensa, de maneira incessante, para que deixemos o egoísmo, a vaidade, o orgulho, enfim, os instintos para trás, relegados ao passado, sublimando o nosso coração, para que possamos agir de maneira coerente com aquilo que o Cristo nos ensina. Fazer pelo próximo aquilo que tu queres para ti mesmo. Frase profunda, porém entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque o ego nos pede para que façamos para nós mesmos aquilo que nós queremos para nós. O ego nos pede que não demos ao outro aquilo que seria bom para mim mesmo. Alimentando o egoísmo, alimentando a vaidade, alimentando a ganância que há tantos séculos nos acompanham e que enchem de dificuldades as nossas vidas. Porque estamos acostumados a viver de tal forma, sem nos dar conta o prejuízo que causamos para nós e os males que levamos aos outros. Analisando nesse prisma, meus amigos e minhas amigas, sem querer assustar ninguém, nós somos criminosos. Criminosos para com a justiça divina, para com as leis de Deus. E quando a gente passa aqui no ladinho da UX, a gente vê o presídio e pensa, lá atrás daquelas paredes tem criminosos. Mas a gente não enxerga no espelho o criminoso que está ali refletindo a minha imagem. Aquela pessoa que é egoísta, que é gananciosa, que às vezes tem noção de que pode ajudar, mas não vai porque tem outras tarefas, tem outras necessidades.
porque eu preciso assistir o Netflix, porque eu tenho um joguinho no videogame lá para fazer, porque eu tenho que assistir a minha novela, o jogo de futebol, porque eu tenho que descansar, dormir, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, menos me fazer útil para quem precisa de mim. Mas a gente sofre. E a gente sabe como é bom ter alguém do nosso lado quando a gente está sofrendo. Como é bom ter a mãezinha da gente cuidando de nós quando a gente está com febre. Como é bom ter o esposo, a esposa do nosso lado, nos fazendo uma sopinha quente quando a gente está adoecido. Como é bom ter alguém cuidando de nós quando a gente sofre. Como é bom ter alguém para conversar conosco quando nós estamos tristes, magoados, deprimidos. Mas também, meus amigos, minhas amigas, como é bom ser útil. Como é bom a gente poder ajudar alguém e ver aqueles olhinhos que até então choravam se tornarem brilhantes, por sentirem a ação divina em benefício deles próprios. Que felicidade toma os nossos corações quando a gente se sente útil para com a sociedade, dando o pouquinho que as minhas possibilidades me permitem, mas tendo a certeza que o pouquinho que eu posso fazer faz bem para alguém, e por isso vale a pena. Vale muito a pena. E o tempo escorre, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso é preciso que reflitamos sobre tudo aquilo que viemos fazendo. É preciso que reflitamos sobre o tempo desperdiçado. E é preciso que reflitamos sobre o tempo que ainda temos. Podemos durar minutos, podemos durar horas, dias, meses, anos, décadas. Não sabemos. Mas que vivamos com intensidade a preocupação de nos fazermos úteis a quem precisa de nós. Porque o bem, só o bem, como nos diz Emmanuel, é propiciador da felicidade verdadeira. Aquela felicidade que tanto almejamos, que desejamos as nossas vidas, mas que temos dificuldades em construí-la, porque normalmente entendemos, usando o verbo certo, né? Normalmente entendemos que a felicidade é algo que pode ser meu. Felicidade não se compra. Já procurei lá no Amazon, não tem. Nem nos Estados Unidos. Não tem na Shopee, não tem lá nos japoneses, na China, não fabricam ainda. E a gente não vai poder comprar felicidade, a gente não vai poder adquirir felicidade, nem arquivar felicidade, porque felicidade é um bem coletivo. Diz-nos o próprio Emmanuel que a nossa felicidade sempre será proporcional à felicidade que eu levar aos outros. Porque felicidade não se compra, felicidade não se ganha, felicidade se constrói. E a gente constrói a felicidade através do bem, minimizando dores, consolando, fazendo carinho, dando atenção, oferecendo o nosso melhor em benefício de todos, independente de credo, de cor, de raça, a todos, visto que todos somos irmãos, visto que todos vivemos uma situação similar no planeta que nos acolhe, na casa planetária que Deus nos concedeu, para que juntos aprendamos a ser diferentes. E a diferença acontece sempre de dentro para fora. E é individual. Eu não posso apontar o dedo para ninguém, e nem é esse o objetivo. Mas precisamos provocá-los. Preciso também me provocar. Para que possamos refletir e entender o que podemos fazer diferente para que sejamos diferentes. Porque as mudanças devem acontecer. Se nós não mudarmos, seremos sempre as mesmas criaturas? Cultivaremos sempre os mesmos erros? Seguiremos nos mesmos hábitos? Hábitos, erros, que vêm nos acompanhando há muito tempo, de outras reencarnações. E por isso são tão difíceis de ser trabalhados intimamente. Porém, Santo Agostinho nos traz o recado, mostrando como ele fez para entender o seu processo de transformação íntimo. Ele nos conta que se analisava todo dia e se questionava: será que eu fiz todo o bem que eu podia?
Será que tem alguém que possa me reprimir sobre aquilo que eu fiz hoje? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu me tornei verdadeiramente útil? Será que há algo que eu fiz hoje que eu poderia ter feito diferente? São perguntas que cada um de nós precisa fazer intimamente, diariamente. E mais ainda, nos preocupemos com as respostas. Porque não basta nos perguntar. Precisamos nos questionar, precisamos entender o que fazemos e precisamos nos esforçar por mudar para que a transformação aconteça. É um processo que requer esforço, amigos e amigas, mas sempre valerá a pena. Porque através dessa transformação íntima nós aprenderemos a nos preocupar uns com os outros. Veremos as pessoas com olhares diferentes, mais sensíveis, tendo a possibilidade de notar no olhar, nas expressões faciais, nos gestos, na forma de andar, as necessidades alheias sem que nós precisemos questionar alguém. E aí sim nós nos tornaremos úteis. Tal qual a mãe, tal qual o pai, que conhece o filho só pelo olhar. A mãe já vê que a criança não está muito bem só no acordar de manhã cedo pela expressão da criança. Por quê? Porque a conhece, porque se preocupa com ela, porque vê detalhes que o seu coração lhe mostra, não só com o olhar físico, mas também com o sentimento. E é esse sentimento que nós precisamos desenvolver uns pelos outros. Sentimentos esses que nos são mostrados pelo Cristo desde há 2000 anos atrás. Sentimentos que ele já vinha mostrando para nós desde a escolha dos seus 12 discípulos. Homens simples, ignorantes, que Jesus acolheu com todo o seu carinho e fez um esforço enorme para mantê-los juntos. Porque tinham as suas imperfeições, porque tinham as suas dificuldades de relacionamento, porque tinham as dificuldades de entendimento daquilo que o Cristo lhes ensinava. Mas com muito carinho, com muita paciência, com muito amor, Jesus foi burilando, trabalhando aqueles diamantes brutos, para que eles se tornassem a luz do mundo. Para que eles se tornassem o motivo de nós estarmos aqui hoje. Porque se não fossem aqueles homens, se não fosse Paulo de Tarso, que se agregou a eles depois, nós não conheceríamos o Cristo. Nós não conheceríamos o Evangelho. E com certeza teríamos dificuldades muito maiores do que nós temos hoje nas nossas vidas. Porque tenhamos certeza, amigos e amigas, através daquilo que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo, nós já mudamos muito. Porque não é de hoje que nós conhecemos Jesus. É de muito tempo. E entendendo isso, fica fácil de interpretarmos as dificuldades que nós temos de nos transformarmos intimamente. E por isso nós batemos tanto nessa tecla. Por isso nós insistimos tanto nessa reflexão. Porque é muito importante que não desistamos de nós mesmos. É importante que não desistamos do outro, das pessoas que estão à nossa volta. Por mais que elas nos provoquem, por mais que elas nos tirem do sério, por mais que elas nos persigam, nos caluniem, mas são nossos irmãos. São criaturas que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar a sermos diferentes. E na hora da crise, na hora difícil, na hora da tristeza, da amargura, na hora da dificuldade extrema, é preciso que nos unamos. Nos unamos pelos laços de fraternidade, de respeito, de solidariedade, que devem permear as nossas relações para que nos tornemos cada vez mais fortes. E tal qual os homens do passado, no princípio da humanidade, que se deram conta que era muito melhor viver juntos do que viver sozinhos, a vida se tornaria mais fácil, mais segura, as rotinas se tornariam muito mais tranquilas. Hoje, mesmo vivendo juntos, nós vivemos separados. Separados pelo egoísmo, pelo individualismo, pelo interesse pessoal. Separados por uma tela de celular, por um tablet, por uma TV. Separados dentro dos nossos lares.
porque esquecemos a importância de estarmos juntos, uns com os outros, para que juntos possamos vencer as dificuldades, para que juntos transponhamos os obstáculos, para que juntos mudemos o nosso modo de ser e de agir, e assim aprendemos a nos tornar verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, tal qual nós nos dizemos ser. Cristão, meus irmãos e minhas irmãs, não é quem tem o evangelho guardadinho lá na estante de casa. Cristão é quem se esforça por levar a palavra do Cristo, através dos seus exemplos, a todos os lugares onde possa ir. O verdadeiro cristão é aquele reconhecido pelo esforço em fazer o bem, pelo esforço em dominar suas más tendências, pelo esforço em se tornar uma pessoa melhor. Sejamos nós exemplos a todas as pessoas à nossa volta. Sejamos nós a luz do mundo, a afastar as trevas, da dor, da dificuldade, da ignorância. Sejamos nós a mão de Deus, a mão de Jesus, a consolar todos aqueles que sofrem. Lembrando que o tempo transcorre, que o tempo corre, que o tempo voa e que nós podemos e devemos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, através do amor, da solidariedade e da fraternidade em todos os instantes. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos ampara desde o momento que aqui nós chegamos. Eu convido os amigos e as amigas para que façamos a nossa prece de encerramento, convido os nossos companheiros de trabalho para que se posicionem junto conosco, para que façamos o nosso passo coletivo. E nesse momento eu convido a todos para que serenemos o nosso pensamento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos, para que deixemos lá fora todos os problemas do dia a dia e foquemos naquilo que aqui viemos em busca. Eu convido os amigos e as amigas a mentalizar, a imaginar a presença do Cristo aqui junto conosco. Ele com os seus braços abertos, com um lindo sorriso no rosto e o seu olhar amoroso direcionado a cada um de nós, nos envolvendo com as suas energias de amor, de paz, com toda a sua energia, que nos traz uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade que há muito tempo não sentíamos. E envolvidos nessa paz, nessa energia que o Cristo nos envolve, conversemos mentalmente com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que trazes a todos nós. Te agradecemos também, Mestre, por não desistir da gente. Obrigado por nos incentivar a conhecer o Teu Evangelho. Sabemos que através dele temos mudado muito, mas também temos noção, Senhor, que há muito ainda a ser mudado. E por isso nós te rogamos auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra as dificuldades íntimas que temos nos nossos corações. Ajuda-nos a sublimar os nossos sentimentos para que nos tornemos verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de bem. Para que possamos nos tornar teus discípulos, levando as tuas palavras, os teus exemplos, as tuas bênçãos, aonde quer que estejamos. Pedimos, Senhor, que nos envolva com o teu carinho e o teu amor, dando-nos força, fé e coragem. Pedimos o teu auxílio também para a nossa saúde física, que possamos nos sentir motivados e fortalecidos a perseverar nas nossas lutas, no enfrentamento dos desafios. Pedimos também, Senhor, que o teu auxílio possa ser direcionado aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam encarnados ou desencarnados, que as tuas bênçãos, que o teu amor envolvam a todos, onde quer que estejam. E por fim nós pedimos pelas águas que portamos, rogando à equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar espiritual e também para a nossa saúde. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que o teu amor esteja conosco, nos amparando e nos protegendo sempre. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E obrigado pela paciência, gente.